Shalom Brahá. Vamos fazer um comentário sobre a contagem do Homer e uma relação de Pêssar com Shavuot, ou seja, da Páscoa com Pentecostes. Vamos tentar trazer um entendimento mais amplo isso aqui, principalmente para aqueles que estão buscando se restaurar e os cristãos que escutam esses nossos comentários, né? As pessoas que gostam muito desse assunto. Eu gostaria de esclarecer primeiro que eu não sou rabino, muito menos pastor. Sou uma pessoa que busca restaurar suas raízes, mais nada. E gosto de estudar e de compartilhar aquilo que eu tenho aprendido, né? Que da forma como eu vou crescendo, eu posso ajudar quem quer crescer também. Agora, se você tem vontade de se restaurar, de buscar suas raízes, né? Se você que tem certeza ou desconfia que é descendente de judeu e gostaria de se restaurar, eu te aconselho a procurar o movimento Sinagogas Sem Fronteiras, do Rabino Gilberto Ventura, que é o maior movimento mundial que trabalha isso de uma forma pura, amparada pelo rabinato-chefe de Israel. Então, assim, é um movimento assim, inquestionável. Tá? E que ele recebe todo mundo com amor, que é uma coisa assim, impressionante. Ele, a sua esposa, seus filhos. Então, se você tem vontade, procura Sinagoga Sem Fronteiras, que aí você vai ter algo muito mais amplo, muito maior. Bom, Shavuot é a festa das semanas. Para o cristão é chamado de Pentecostes. Sinceramente, eu nem sei se comemora esse dia, porque eu não lembro de ter visto no tempo que eu passei dentro da igreja evangélica. Imagino que dentro da igreja católica deva ter alguma comemoração. Mas Shavuot é quando o Eterno dá a Torá, dá os 10 mandamentos, e Moshe sobe ao monte por 3 vezes e recebe esses mandamentos escritos na tábua e toda a Torá. Todos os mishpatim, todas as leis ou justiças que Deus dá para a gente poder guiar nossa vida por elas. Tem uma coisa muito delicada falar, quando o cristão fala que vive pela graça e não por obras, e não pela lei, né? Muitos falam de uma forma muito errônea sobre isso. Eu fico buscando que leis são essas que foram canceladas. Porque, se Deus permitir, nós vamos dar uma estudada nessa paraxá à parte, né? Que é Mishpatim, e a outra que nós vamos ver semana que vem, que é Kedoshim. Então, como que é impossível separar o ser humano desses mandamentos? Não há como. Né? Mas isso fica, se Deus permitir, para uma outra etapa. E essa festa de Shavuot, ela representa a entrega, a outorga da Torá, que é dada no Monte Sinai. O Monte Sinai, na verdade, não é esse monte que se vê lá no Egito. Ele fica na Arábia Saudita. Então, ali tudo foi queimado, porque virou um carvão tremendo aquele monte, porque Deus se manifesta ali de uma forma poderosa para entregar aquilo que é a base ética de toda a humanidade. Não é só da cultura ocidental, é de toda a humanidade. Você vai achar a Torá, os 10 mandamentos, em todas as leis de todos os povos, todos. É impressionante isso. Então, o Senhor nos dá, após o Pêssar, ou seja, você tem um sacrifício no dia 14 de Nissan, no final da tarde é feito o sacrifício, e ele é comido na noite, ou seja, o dia começa no pôr do sol. Então, o dia 14 é o dia que se faz o sacrifício. Se guardou o cordeiro desde o dia 10, no dia 14 à tarde, no finalzinho, ele é sacrificado, ele é abatido, e ele é tirado só o couro dele, e ele é cozido inteiro, grelhado inteiro. Cozido não, perdoa, grelhado inteiro. Então ele é comido
né? Ele era comido nessa noite, ou seja, do dia 15. No dia seguinte, no dia 16, se começa a contar o Homer. Ou seja, nessa noite seguinte, que é dia 16, né? Lembrando que o dia começa no pôr do sol, se começa a contar o Homer. Então era trazida uma oferenda dos 2 pães de cevada, e trazida um Homer, que dá mais ou menos 3 litros e 600, 3.800 mais ou menos, tá? Com os grãos, que é o início da colheita do trigo. E ali o Senhor nos convoca em Levíticos, me desculpe, eu acho que é 23, a partir do versículo 15, a contar esses dias. Então vão ser contados 49 dias, e no 50º dia é trazida uma oferta, conforme o coração de cada um, conforme Deus tem abençoado cada um. E é exatamente nesse dia que entregue a Torá. E que isso deveria ser uma segunda festa de peregrinação. Né? E é interessante que, antes de Moisés subir a primeira vez ao monte, quando ele tá ali no meio da nuvem, aqui em Êxodos 23, na Parashá de Mishpatim, ele fala com Moisés, do versículo 17: 3 vezes por ano aparecerão todos os teus homens diante do Senhor, o Eterno. Não sacrifiques tendo pão levedado, o sangue de meu sacrifício, e não ficará sebo do meu sacrifício até amanhã. O princípio das primícias de tua terra trarás à casa do Eterno teu Deus. Então, ele está falando 3 mandamentos. Que 3 festas ao ano deveriam todos os homens se comparecer. Não haver no sacrifício de Pêssah, não pode haver fermento de forma alguma. É proibido ter fermento desde essa tarde do sacrifício dele, ou seja, a gente já acaba com fermento até na noite anterior, mas a partir das 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, pelo costume, não se vê mais fermento no dia 14, até o último dia de Pêssah, que é o dia 21. Mas o senhor está falando aqui, não pode ter fermento perto do sacrifício dele. E a primícia, ou seja, essa oferta de primícia, o primeiro fruto do primeiro grão, o Homer, é trazido diante dele. Agora ele traz um mandamento que parece que é desconectado, falando: não cozinharás cabrito no leite de sua mãe. Bom, Moisés, a partir daí, ele sobe com Arão, os seus filhos, depois eles descem e ele permanece e vai ficar 40 dias e 40 noites. Vai haver a tristeza do bezerro de ouro, Moshe desce, quebra as tábuas e sobe de novo para pedir perdão. Fica 40 dias e 40 noites. Depois desce de novo, porque fica esse período de perdão, onde ele agora leva as tábuas. Primeiramente, Deus dá as tábuas para ele. Agora ele tem que levar as tábuas. E quando passa essa terceira vez de 40 dias e 40 noites, em Êxodo 34, na Parashá de Kitsá, a partir do versículo 23 a gente lê: 3 vezes ao ano aparecerá todo varão do teu povo diante do Senhor, o Eterno Deus de Israel. Agora já é um ponto de temor muito grande. Antes era só o Senhor, o Eterno. Adonai Elohim. Agora ele fala, versículo 24: certamente desterrarei nações diante de ti, e farei aumentar teu limite, não cobiçarás homem a tua terra, ao subires para aparecer diante das faces do Eterno teu Deus 3 vezes ao ano. Aqui ele está falando que apesar do temor, apesar do erro e da agora a restauração, a teshuvá, há uma promessa fantástica que fala assim: você não precisa ter medo.
Trata Israel. Israel foi tratado com mais maturidade anteriormente. Agora, como uma criança, você não precisa ter medo de chegar perto de mim. Confia. Que ninguém vai cobiçar a sua terra. Ou seja, aqueles que moram no sul ou no norte, que Jerusalém ficava no meio, fica no meio, né? Ninguém precisava ter medo, porque ninguém ia cobiçar a sua terra. Aí repete, não degolarás o sangue do meu sacrifício, havendo levedado, e não ficará para amanhã o sacrifício do cordeiro do Pêssar. Ou seja, tinha que acabar de comer tudo na noite, né, nessa noite do dia 15, e na manhã seguinte tinha que queimar, mesmo sendo Shabat, onde não se poderia acender fogo, se queimava assim mesmo. O primeiro, e fala outra vez, versículo 26, o primeiro das primícias de tua terra trarás à casa do Eterno teu Deus. E novamente fala, não cozinharás cabrito com leite de sua mãe. Isso para poder entender como nós devemos contar o Homer. É difícil. Eu vou tentar trazer um entendimento sobre isso. Por que não se mistura leite com carne vermelha? Bem desse mandamento. O princípio é, você não vai colocar contenda numa família. Você não vai cozinhar o filho no pecado da mãe dele. Ou nas coisas que sua mãe faz, ou que seu pai, ou seja o que for. O que é mais sagrado para Deus, para a estrutura da sociedade divina, é a família. E você pode reparar que toda sociedade que chega num ponto onde a família começa a ser desestruturada, essa sociedade cai. Você vai ver isso com os babilônios, muito claro na festa em que Daniel aparece para poder decifrar a escrita na parede, né? Quando o dedo aparece, escreve na parede, né? Mene, mene, tekel, parnassim, né? Contado, julgado e condenado, né? Vamos falar assim. Você vai ver isso nos persas acontecendo, a sociedade se desgringolando. Depois você vai ver isso com os gregos, o nível do homossexualismo, o nível da destruição da família, a falta de respeito, porque a família se desgringola a partir do momento que os filhos não têm respeito com os pais. Negam seus ensinamentos, negam sua governança, o respeito mesmo. E a posição de homem e mulher começa a ser deturpada. Aí já não gera mais filho e começa toda essa bagunça. Você vai ver isso acontecendo na sociedade romana. Você vai ver isso acontecendo no início da Primeira Guerra Mundial. Há outras coisas no meio do caminho, mas para a memória da gente de história que deixaram ensinar, né, nesses últimos 40 anos nas escolas, mas você vai ver o Belle Époque francês, como que Paris era conhecido. Logo depois você tem a Primeira Guerra Mundial, e a coisa era tão pesada que você tem a Primeira Guerra Mundial de 14 a 18 e logo depois você tem a peste espanhola, que é de 18 a 20. Depois você tem um craque da Bolsa de Nova York em 29, depois nós temos a Segunda Guerra Mundial, e Deus sabe para onde nós estamos caminhando com a sociedade que nós temos hoje. Né, onde o mal é o bem e o bem é o mal. Então esse comentário ele é até difícil de falar, porque uma coisa vai encravando na outra. Mas para a gente poder entender, quando Deus fala para Adão, não vai comer do fruto da árvore
do conhecimento do bem com o mal. Ali houve a confusão, né, que o bem e o mal se misturam. E a coisa se perde. Nós vemos isso de uma forma cíclica. A sociedade se estrutura, cresce, vai levantando, aí começa a se desgringolar porque vai perdendo a família, vai destruindo tudo isso. Aí ela cai e começa tudo de novo. Como explicado, isso é Elohim Hateva. Isso é Deus oculto na natureza, trazendo o homem para o princípio do ensinamento dele. E a Torá é dada, veja bem, Torá não quer dizer lei, Torá quer dizer instrução. A Torá é dada exatamente para corrigir isso, para ter o homem, todos os homens, todo mundo, receber esse ensinamento e ter dele o melhor proveito. Tanto que se você pegar a Bíblia cristã, o Novo Testamento, as cartas paulinas, coisas, tentam se libertar disso. Mas eles mesmos não largam o chamado Velho Testamento, o Tanar. Porque não tem como. Não tem como se ficar livre disso. Adonai nunca vai permitir que isso aconteça. Então, o homem, ele vai tentando, pela sua Yetzer Hará, ou seja, sua má inclinação, se afastar daquilo que é divino. Mas nunca vai conseguir isso. E vai chegar um ponto, Deus está achando, queira Deus, em que tudo vai ser sarado. Porque está escrito que no 6º dia Deus viu que era muito bom. Então quer dizer que a coisa vai dar certo. Que queira Deus seja na nossa geração. Ou não, né? Porque tem guerra, tem Magedon, esse negócio todo. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque o Pêssar fala sobre libertação. Sobre relevar o mal. Ou seja, o sangue do cordeiro, passado nos umbrais e na verga, fazer com que o anjo da morte passasse por cima da casa daquelas pessoas. Mesmo pecando, mesmo tendo um problema, esse sangue os guardava de toda a consequência, ou seja, da morte do pecado. Você que é cristão que me escuta, entenda bem, leva isso dentro da filosofia de Jesus. Que é vendido uma coisa que aceitou Jesus, está salvo. Mas olha o que Deus mostra para a gente, e o próprio Jesus falava. Não pense, Mateus 5,16 ou 17, se eu não me engano, não pense que eu vim relegar a lei e os profetas, mas antes vim para cumprir. Aí você pode até falar, mas ele cumpriu na cruz. Tá bom, mas vamos continuar lendo. E continua falando, Sermão do Monte. Ai daquele que não cumprir e ensinar errado, vai ser chamado do menor do reino dos céus. Aí tudo bem, o cara pode errar, pode ensinar errado, mas para o inferno ele não vai, né? Ele vai lavar banheiro no céu. Né? Desculpa a forma de falar. Mas depois ele fala. Se a vossa justiça não exceder, né? Se a vossa justiça não exceder em muito ao dos escribas e dos fariseus, olha só, os escribas eram sacerdotes, eram levitas, pessoas que compilavam a Torá, que compilavam os profetas, ou seja, que traziam o conhecimento desde Moisés por escrito para todo mundo. E os fariseus, os perushim, era a seita assim, mais santa que tinha. Os caras que tinham uma disciplina tremenda.
Jesus, Yeshua, chega e fala: se a vossa justiça, se a vossa mitzpat, ou a vossa sedaká, não excederem muita deles, de forma alguma vocês vão entrar no reino dos céus. Aí fechou a porta. Eu não quero entrar nessa discussão agora, mas é para que você possa raciocinar do que ele está falando e que quer dizer o sangue do cordeiro, do Pêssar, se tirar do Egito, ou seja, tirar de todo aquele mal daquele mundo, daquela podridão, daquela sociedade decadente, como nós estamos falando, aí que está escrito. Por isso que Deus está falando sobre não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe. Ou seja, como vivia o Egito, como o Egito se comportava. Porque na paraxá dessa semana, quando o senhor está mostrando a questão do Yom Kippur, logo depois ele fala das relações sexuais ilícitas. Isso tudo tem a ver com o Egito. Né? Quando a gente hoje vê no Brasil, fala-se da maior influenciadora, essa cantora, essa moça aí, falando que teria relação até com o animal. Isso é sinal. Isso é sinal que a gente tem que sair desses valores, aceitar esse, vamos falar assim, esse jugo de Deus, dos seus mandamentos sobre nós, e começar a contar o Homer. Porque esses 49 dias é algo fantástico, que nós precisamos de 2 vídeos para falar sobre isso. Então a gente para esse aqui agora e começa imediatamente.